Ok. Tá, ok. So, good afternoon, welcome. Vamos então começar a nossa aula de inglês. E a gente vai começar pela correção daquela folhinha que eu deixei para vocês na semana passada. Lembram que a gente estudou phrasal verbs? Lembro, sim. Então, você conseguiu fazer a folhinha? Sim, a segunda questão, no caso, só, né? Tá, certo. Vamos lá. É porque a primeira a gente conseguiu fazer, lembra? Sim, vocês Eu não sei, fizeram. agora eu não lembro se a gente chegou a terminar. Não, a primeira questão, vocês fizeram a maior parte, a maioria dos exercícios da primeira, e não conseguiram fazer a segunda. Então, eu peguei e deixei para terminar hoje. Aí, no caso, vocês tinham que terminar a segunda, né? Mas Tá, depois eu vou ok. colocar o gabarito por completo, quando eu postar a aula de hoje, eu vou colocar o gabarito dessa folhinha também. Vamos, Tá bom. então, corrigir o exercício 2. Então, vocês tinham que circular, né, escolher qual seria o phrasal verb correto para completar as frases. Vamos lá. Vamos ver se você conseguiu acertar. Deixa eu só ocultar essa parte aqui de cima, que fica até melhor de enxergar. The first one, né, era choose the correct particle to complete the sentence, né, para escolher qual era a melhor parte ali, né, sendo advérbio ou preposição, para completar as frases. Então, temos aqui, can you call me back, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico do pronome, do objeto da oração, intercalando aqui, ó, o verbo call e a partícula back, call me back. Então, aqui é um caso em que você pode utilizar o objeto no meio, né, do verbo principal e da sua partícula. Você conseguiu acertar essa? Na verdade, não. Certo. Vamos lá. Então, call me back significa retornar a chamada. Tá faltando até uma letra A aqui. Vou acrescentar. Isso, é retornar a chamada. Number 2, slow down, que é o mesmo que desacelerar ou ir mais devagar. Você acertou essa? Sim. Number 3, you should cut down on the amount of work. Significa o quê? O mesmo que reduzir. Vamos lá. Ok. Number 4, I will try one more time. If that doesn't work, I give up. Né? Give up é o mesmo que desistir. Essa você conseguiu? Essa não. Não? Deixa eu ver. Não. Teve gente nova que chegou aí. Welcome, Melissa. Welcome, Pedro. Vocês conseguiram fazer o exercício? Eu já comecei a correção aqui com a Ana. E, no caso, depois eu vou colocar esse gabarito lá no portal do aluno, junto com a aula de hoje, tá? Mas queria saber de vocês se vocês conseguiram fazer. Silence. Silêncio total. Certo, vou continuar então. Number 5. My sister broke up. Né? Esse broke up aqui é no sentido de separação. Você tem o break up, né? Que é o phrasal verb que indica o quê? Que indica algo que está sendo o quê? Destruído, algo que está sendo quebrado.
porém ele também é utilizado para indicar quando uma pessoa termina um relacionamento. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando no chat. Eu acho que é o Pedro. Deixa eu ver. Eu vi uma mãozinha. Eu achei que era no chat, mas não apareceu. Acho que ele só deu um oizinho com a mãozinha. Deixa eu só pegar aqui a minha agenda. Eu não tô achando que eu vou anotar aqui o nome de quem veio. Ah, tá aqui. Então, até agora temos Pedro, Henrique, Melissa e Ana Beatriz. Tá, vamos lá, seguindo em frente. Depois do breakup, temos o exercise number 6. I wasn't trying to chat up. Esse chat up é o mesmo que ligar para alguém ou você puxar assunto, né? Iniciar uma conversa. Number 7, where's the milk? I must have left the bags behind in the supermarket. Left behind é o mesmo que você deixar algo para trás. A gente não fala isso em português, a gente deixa as coisas para trás. Então, é por isso que aqui, ó, deixa eu até sublinhar. Ó, aqui nós temos o one of the bags, por isso que é separado. Por isso que o objeto tá no meio, porque você deixa algo para trás. Left something behind. Conseguiu acertar essa, Beatriz? Não. Já está dando para entender como que funciona? Dá, tá dando sim. Ai, No tá. caso, eu acho que é mais uma questão de memorizar, né? Não é nem tanto memorizar. Além de você ter que gravar a forma e o uso dos phrasal verbs, é importante você entender o contexto da frase. Porque dependendo do contexto, pode ser que aquele verbo seja phrasal verb ou não. Às vezes esses verbos, eles funcionam separadamente. Eu tenho como usar left sem um complemento. Então você tem que prestar atenção no contexto. É uma Entendi. questão de interpretação também. Vamos Entendi. lá. Number 8. They've knocked down 5 shops to build a huge new cinema complex. Né? Então, o que eles fizeram com as 5 lojas? Eles derrubaram, né? Knocked down. Eles derrubaram as lojas para construir um grande complexo, né, de cinema. Number 9. Please put the butter back. Né? É o put, do verbo put, com back. Put back. Então, put. Esse butter tá significando o que aí? Então, butter é manteiga, tá? Sim. Então, the butter aqui é o objeto que está no meio do verbo e da partícula. Tem alguns phrasal verbs que são o quê? Separable. O que é separable? Eles são separáveis. Tem como você separar esse phrasal verb. Então, a gente tem como colocar o objeto da oração entre o verbo e a partícula dele, que é back. Tá, ok. Por isso que tá put the butter back. Aí depois, number 10. We are all sitting quietly when Kate suddenly burst out laughing. Né? Esse burst out é no sentido de que soltou, que subitamente a pessoa começou algo, né? E aqui, como ela, no caso o verbo é laugh, então ela começou o quê? A rir, né? Começou a dar uma gargalhada. Laughing é gargalhada, né? Começou a rir. 11. What out that bike nearly
it does. Watch out é o mesmo que você tomar cuidado, você ficar precavido. 12, I never want to see you in my house again. Get out, né? Get out é o mesmo que vá embora, né? É como se você dissesse para a pessoa, sai daqui, sai logo, vai embora. Vocês já assistiram aquele filme Corra? Não, nunca assisti. Não? E o Pedro saiu da sala. Então, esse filme é muito bom. Tem que ver, né, se está de acordo com a idade de vocês para assistir, mas eu acredito que está, sim, de acordo com a classificação. E o nome do filme é justamente Get Out, em inglês. O nome desse filme, né? E é nesse Entendi. sentido É tipo, vai embora, tipo, corra, né? É nesse sentido de que você tem que escapar, de que você tem que sair logo daquele local. And 13, a couple of our local shops have closed down. They weren't make a profit. No caso, aqui está dizendo que o quê? Que as lojas fecharam porque não fizeram o quê? Não deram lucro, né? Não deram retorno. Então, elas closed down, fecharam, né? Esse é um verbo também muito usado em inglês, close down. Normalmente ele é utilizado no sentido de quando fecha algo que faliu ou algo que fechou de vez. Entendi. Ok? Então vamos agora para a aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides. Depois a gente volta nos exercícios, em outros exercícios que eu separei para vocês. Mas quem não conseguiu pegar não tem problema, porque depois eu coloco no portal do aluno. Vamos lá trocando o slide. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão do aplicativo que a gente está usando, né? Eu não consigo usar o TeamLink no computador. Eu só consigo usar o TeamLink no celular e mesmo assim já tentei dar aula com ele pelo celular e não deu certo, não saiu nem um som. Não sei por quê. E eu ontem, com outras turmas, eu usei o Google Meet. Vocês já usaram esse Google Meet? Eu já ouvi falar, mas eu acho que eu nunca tive nenhuma aula com ele, não. Ontem eu usei, eu cheguei a usar o Google Meet e foi muito bom, assim, só que ele tem um jeito diferente, assim, não é tão prático quanto o Zoom. Porém, eu consegui dar, assim, a aula fluiu normalmente, não travou nem nada. E eu tive alguns problemas com o Zoom, dele travar, né? Por enquanto, eu vou continuar usando o Zoom com vocês, porque a nossa aula tem pouco tempo. Mas quando fica muito tempo, ele acaba dando algum problema. Então, se no futuro ele travar ou acontecer algum erro, eu troco para o Google Meet, mas eu aviso antes. Tá, ok. Porque eu já tive problemas com o Zoom até de não conseguir salvar a aula, não conseguir salvar o vídeo. E pelo celular fica complicado usando os slides, né, que eu uso. Vamos então, né, para a nossa aula de hoje, Phrasal Verbs, parte 2. Eu separei aqui para vocês alguns memes. Vou dar um tempinho para que vocês possam ver esse meme aí, para ver se vocês entendem. Tipo assim, o que tá pegando, né? Ele pergunta tipo isso, Sim, né? sim. E aí, I forgot, eu não lembro o que é. My Forgot mask. é Tipo, eu esqueci minha esqueceu. máscara. Isso. Esqueceu a Entendi, máscara e está voltando. entendi. Repare que os outros não estão com máscara, né?
Pois é. Não tem muita lógica, né? Mas tudo bem. Ah, mas tem muita gente hoje em dia agindo assim. Aqui no meu bairro é desse jeito. Só eu de máscara na rua, um monte de gente sem máscara e as pessoas ainda me olham de cara feia. Não, aqui em Campo Grande realmente tá tendo muita gente sem máscara. É complicado. Olha esse também é engraçado. Esse eu não entendi muito bem, não. Vamos lá. When your friend doesn't marry to coronavirus. Quando seu amigo não dá a mínima pro coronavírus. Aí vem. What the hell is it? O que é isso? Aí ela fala coronavirus. Que no caso é esse gato estranho aqui. Tu já viu esse gato? Esse gato é muito feio. Né? Tadinho. Ele é de uma raça lá do Egito. É um gato egípcio muito antigo. Ele não tem pelo. Então Meu Deus. é muito esquisito. Aí ela tá falando que, tipo, o que ela tá segurando é coronavírus. Aí depois o outro. No, put your mask now. Não, coloque a sua máscara. Coloca essa máscara agora. Aí ela, don't do that. Não faça isso. Entendi. Ai, meu Deus. Ai, esse gato é muito estranho. Eu já vi esse gato assim, de perto, dá medo. Imagino. Tadinho do bicho. Vamos. Pois é, né? E aqui eu coloquei para vocês alguns phrasal verbs, né? Que foram construídos com um único verbo. O verbo go é um dos verbos que mais, né, faz, né, que mais cria phrasal verbs. Então temos aqui go into, que é o mesmo que entrar, go off, que é o mesmo que, né, deixar de funcionar. Aí você tem aqui go on, que é o mesmo que keep on, que é outro phrasal verb que significa continuar. Go out, que é você sair. Go over, que é você, né, examinar. Você tem go up, que é aumentar. Go after, né, que é você conseguir algo. Go ahead é seguir em frente. Go away é você ir embora no sentido de largar algo, desistir, abandonar. Você tem go back, que é o mesmo que você voltar, né? Temos aqui... Cadê a setinha, gente? Ah, temos aqui go for, né? Que é o mesmo que você admirar. E go Você pulou o go down. Isso, go down, que é o mesmo que cair, né? Descer de algo. Então aqui nós temos vários tipos de phrasal verb. E o go é ir apenas, né? Então, só para ter uma noção de como uma junção, né, de um advérbio, de uma preposição com verbo pode fazer, né, expandir o vocabulário de vocês. Conseguindo utilizar esses phrasal verbs, com certeza vocês conseguem aumentar a fluência em inglês consideravelmente. Consegue ampliar de um dia para o outro, porque são muito utilizados. Se você for assistir um filme, uma série em inglês, com certeza você vai identificar phrasal verbs. Aí aqui eu coloquei mais phrasal verbs para vocês. Temos hang on, que é o mesmo que to wait for a moment, ou seja, esperar um momento. Hang up, to end a call, né? Encerrar uma ligação. Pick up, to answer a call, ou seja, você responder a uma ligação. Speak up é to talk louder, ou seja, speak up é pedir para a pessoa falar mais alto. Então, se a pessoa estiver falando baixinho, pode falar para a pessoa, oh, speak up. Call back é o mesmo que você ligar depois, chamar depois. Aí você tem get through, que é o to succeed in contacting someone.
Ou seja, você, né, ser bem-sucedido em alcançar uma pessoa, contatar essa pessoa. Você tem cut off, que é o mesmo que você encerrar uma ligação de uma forma inesperada. É igual quando a ligação cai, de repente. E temos put through, que é to be connected to somebody else. Ou seja, você está conectado com mais alguém, é igual a gente faz na internet, que se conecta com várias pessoas. Ok, meninas? E aqui nós temos, né, verbs with prepositions and particles. Na outra aula, eu expliquei o quê? Que a gente tem o uso dos phrasal verbs, que é a soma do verbo com o advérbio, e temos o verb plus preposition, que é o verbo com a preposição. No caso, somente com os phrasal verbs é que normalmente a gente tem o verbo junto com o advérbio, ou então esse verbo separado desse advérbio e o objeto no meio, certo? Então, hoje a gente vai aprender como diferenciar um do outro. Como que você vai saber usar o verbo junto e separado. Vamos lá. English has many two-word verbs made up a verb and a small word like at, in, on, up. Two-word verbs are very common in an informal style. Então, no inglês formal, a gente vai utilizar mais aqueles verbos únicos, o verbo normal. No inglês falado, que é o informal style, que é o inglês informal, você vai ter muito mais o uso dos phrasal verbs ou dos verb plus preposition. E no caso, the small word in a two-word verb may be a preposition or an adverb particle. No caso, você vai ter a preposição ou advérbio. Porém, quando você usar advérbio para formar o phrasal verb, você, dependendo desse advérbio, você vai poder encaixar o objeto ali no meio. Quando você utilizar a preposition, você não vai poder fazer isso. Porque se você separar a preposição do verbo, ele vai perder o sentido. A regência daquele verbo exige aquela preposição. Então, por isso, você não vai separar. Aí, aqui, eu coloquei alguns exemplos. Coloquei look at this, né? Olhe para isso. E temos aqui o look out, né? Que, no caso, já é phrasal verb, que é no sentido de você ampliar, né? De você ampliar as coisas. Então, aqui, você não vai ter separação por enquanto, porque não precisa de objeto. Mas tem situações em que às vezes você precisa, né? Por exemplo, sit down, eu posso dizer sit her down over there. Né? Sente ela mais para lá, coloca ela mais para lá, né? Nesse sentido. Então, eu tenho como encaixar o objeto no meio. Vamos lá. Temos aqui outros exemplos legais, ó. An adverb particle must go after a pronoun object. Então, temos aqui, exemplo. She cut it up. Aqui, o objeto, ó, ele está entre o verbo e o advérbio. Aí, aqui a gente tem she climbed up it. Aqui já está diferente. Aqui, como é preposição, eu não vou poder fazer isso aqui. Eu não vou poder colocar o pronome no meio. Como é preposição, o objeto, que é o pronome, vai vir depois. Ficou dúvida, gente, referente a isso? É um pouco confuso, né? Mas tudo bem, dá pra... Mas o que ficou confuso? Me fala para a gente poder esclarecer as suas A dúvidas. explicação... Não, a matéria em si, no caso. Tá, Mas eu acho que assim, fazendo o exercício, acho que vai dar uma ajudada, entendeu? Tá, mas o que você achou confuso no uso dos verb plus preposition e phrasal verbs?
Acho que é questão de fazer mesmo. Vamos ver. Se ficar dúvida nos exercícios, eu te falo. Tá bom. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só trocar a tela. Só um instante. Não está aparecendo a tela aqui. Eu vou compartilhar a tela mesmo. Vamos ver se vai aparecer agora. Me diz se está aparecendo uma folha de exercícios. Tá, sim. Ah, show. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês o que tem que fazer. Assim fica mais fácil, mais tranquilo, até porque já é 12:30, já praticamente já acabou nossa aula. Vamos lá. Aqui nós temos um texto. E o que eu quero de vocês? Que leiam esse texto com atenção. E vocês irão responder algumas perguntas sobre esse texto, no caso só até question number 3. E então, aqui embaixo, mais rápido, aqui embaixo no number 4, por exemplo, vocês irão responder sobre as regras que são corretas ou não para o uso dos phrasal verbs ou verb plus preposition, tá? E aqui no number 5, você vai reescrever a frase colocando o objeto. Exemplo, aqui a gente tem sit on the wall. Colocando o objeto, no caso o pronome it, ficou sit on it. No outro exemplo, switch on the light. Switch it on. Né? Então, aqui o que era objeto, que é the light, foi substituído pelo pronome it. Nos outros vai ser a mesma coisa, só que eu coloquei entre parênteses o que é preposição e o que é advérbio. Então, você já sabe que você só pode colocar o pronome aqui assim, ó. Ele tá aqui, entre o verbo, certo? E a preposição. Então, ele está assim, intercalado, porque aqui está no sentido de advérbio. Então, toda vez que tiver advérbio, entre parênteses aqui, você já sabe que você pode colocar o objeto entre o verbo e a partícula. Quando tiver escrito preposição, é porque não pode. Aí, como é que eu faço? Então, você vai reescrever. Você vai primeiro identificar o que é verbo aqui, o que é preposição ou advérbio e o que é objeto. Vamos fazer só essa primeira aqui para ver se vocês conseguem identificar. Ó, we talked about the accident. O que é verbo aqui na frase? Talked. Então, talked é o verbo. Já identificamos ele. O que é preposição ou advérbio na frase? Calma aí. About também é o verbo, não é? Pra Não, falar. about é preposição, gente. Ah, é? Nossa, eu tô muito bem em inglês, meu Deus. Então, talked é o verbo, about é a preposição e the accident é o objeto. Então, para você Tá. escrever,
você vai colocar assim, ó. We talked. Como é preposição, a gente não vai separar o verbo da preposição. Talked about it. Entendeu? Tá, ok. Aí, em todas eu vou acrescentar o it. E você não vai acrescentar, você vai substituir. Sim, eu vou o modificar, assim, fazer as objeto. regrinhas. Isso, substituir o objeto pelo it. E no caso, Tá. se for advérbio que estiver junto, formando phrasal verb, você vai poder separar esse verbo, colocando esse it intercalado entre o verbo e o advérbio que está formando ali. Tá, ok. Adverbial particle. A gente chama de Quais são adverbial as... particle porque Só uma não dúvida. funciona como advérbio, né? Entendi. Quais são as questões que é pra gente fazer? Tá, expliquei agora assim, deixa eu explicar a última. Ainda separei mais uma. Não vai dar para fazer tudo hoje, né? Mas depois vocês vão Não, estar... porque eu ia pedir pra você botar na questão, que aí eu ia tirar print. Mas eu vou botar essa folhinha lá no É mais fácil, né? portal do aluno, né? Vou botar Tá. para vocês. Vamos lá. Aí você tem aqui match the two-word verbs and the more formal one verbs. Então aqui você tem os verbos, phrasal verbs, ok? Ou verb plus preposition. E você tem aqui os sinônimos, ok? Porque esses mesmos verbos que são formados dessa forma, eles têm um verbo equivalente, que não é phrasal verb. Então, o que vocês vão ter que fazer? Usar um dicionário para poder achar, fazer aqui o correlacione delas. Por exemplo, tem aqui blow up. Você vai achar qual dessas palavras aqui é sinônimo, no caso é uma palavra, né, que tem o mesmo significado de blow up. Break up é a mesma coisa. Qual dessas palavras aqui da segunda caixa tem o mesmo significado de break up? Então você vai fazer esse correlacione. Tá, ok. Tá bom? Uhum. Mas vamos então fazer só as primeiras duas questões. E as questões restantes eu vou deixar para que vocês façam durante a semana. E na semana que vem, no início da aula, a gente corrige. Tá, ok. Vamos lá, vou deixar aqui na tela a primeira questão com o texto e depois eu vou descendo para a segunda. Temos aqui. Recently, I was looking for something online. Or probably browsing aimlessly when I happened on a name I hadn't thought of since I was a child. Alfred P. Morgan. Someone had uploaded a digital version of Boy Electrician. I was instantly swept back more than half a century to my local library. In my mind, I saw the familiar metal shaving and the blue-gray bidding of my favorite book, also written and illustrated by Morgan, the boy's first book of radio and electronics. The question: what is known about Alfred P. Morgan? Tipo, o que sabemos sobre ele, né? Isso, o que vocês sabem sobre o Alfred P. Morgan? É claro, de acordo com o texto. Aí tem Letra C? letra C, he digitalized his own books to the net. Ok. Melissa, você pensa diferente ou acha que é o mesmo? Não, eu acho a mesma coisa. Tá certo. Vamos então para o number 2 e aí então eu vou corrigir com vocês essas duas para a gente encerrar a aula. Peraí. Vamos lá. Which of the following expressions is a synonym for aimlessly on the first line of the text?
Qual dessas expressões que estão abaixo seriam sinônimos dessa palavra que estava no texto? Aimlessly. O que é Almesley, primeiro? Então, é justamente essa questão. Vamos lá. Aimlessly é o mesmo que sem rumo, sem direção. Tá. Olha, mesmo sabendo, pra mim é difícil, porque eu não sei o que significa as Não, mas expressões. essa palavra é complicada mesmo. Essas duas questões que eu peguei, gente, é do IME, tá? É porque eu não coloquei ali. Mas é do IME. Por isso que a dela é mais difícil. Eu vou passar. Olha, eu chutaria a letra E, não faço a mínima. Realmente é mais difícil. Não sei se vocês têm interesse em fazer concurso militar, mas nos concursos militares eles cobram muito vocabulário e gramática demais, além da interpretação de texto. Já o Enem vai cobrar tudo isso de uma forma diferente. Vamos então checar se vocês acertaram. Vamos lá. Deixa eu só baixar um pouquinho o texto. Vamos lá. Na primeira questão, o autor lembra sua infância. Isso aí está bem óbvio no texto. Quando lia o livro de Alfred P. Morgan, pois viu uma versão digitalizada de um de seus livros, The Boy Electrician. Isso o fez lembrar-se de seu livro favorito, The Boy First Book of Radio and Electronics. O primeiro livro trata de eletricidade e o segundo de eletrônica. Então a resposta é a letra E. He is an author of books on electricity and electronics. Essa foi difícil, né? Eu achei o nível de dificuldade dessa questão bem alta, porque confunde. É uma pegadinha que eles colocam ali, por isso que você achou que era a letra C. Mas deu para entender agora com a resolução ou não? Deu. Tá, vamos lá então para a segunda. Você disse que era a letra E, mas chutou, não foi? Bem chutado. Vamos lá. O advérbio significa sem um objetivo ou propósito determinado. Então é a letra B. Ou seja, você não ter rumo, você não sabe o que você está fazendo. Então é Entendi. with no special purpose. Purpose, essa palavrinha aqui, ó. Tu não tem um propósito, né? Isso, purpose é o propósito, objetivo. Ou seja, sem rumo. Tem lógica. Legal, né? Dá pra gente aprender bastante assim com essas palavras complicadas. Se a gente for pegando essas questões, vocês vão ficar, ó, feras no inglês. Tá certo, gente. Eu vou encerrar então aqui a nossa aula, já passou muito do horário. Vou deixar essa folhinha lá para que vocês façam. Semana que vem a gente continua corrigindo ela, bom? E é isso. Goodbye. See you. Bye. Tchau. Tchau.